E, bem, acho que o peso que isso colocou sobre Ashton é meio que uma coisa natural se afastar quando alguém está se agarrando demais. Demi Moore passou 45 anos protegendo a imagem de Hollywood. O sorriso perfeito, a ex-esposa elegante, a estrela que suportou todos os golpes em silêncio. Então ela entrou em sua última aparição pública e a máscara finalmente caiu. Ela revelou o nome do produtor que a atormentou por 30 anos. Falou sobre o casamento aberto que nunca desejou. Mencionou a noite em que sua própria filha a viu desmaiar no chão e o que disse sobre Ashton Kutcher deixou o ambiente em silêncio. Aos 63 anos, a mulher que todos pensavam estar acabada decidiu contar toda a sua história. E ninguém saiu ileso. Demi Moore nasceu em 11 de novembro de 1962 em Roswell, Novo México, com o nome de Detria Jung-Gin. Mesmo esse começo carregava uma ruptura. O homem cujo sobrenome ela tinha não era seu pai biológico. Seu pai verdadeiro, Charles Harmon, abandonou sua mãe apenas 2 meses após o casamento, antes mesmo de Demi nascer. Então, o homem a quem ela chamava de pai era, na verdade, seu padrasto, Danny Ginn. Ela não sabia disso a princípio. Quando descobriu a verdade, foi um golpe profundo. Ela disse que se sentiu indesejada, como se não merecesse um lugar no mundo. Para uma criança que já nasceu em meio à confusão, essa verdade se instalou dentro dela e permaneceu lá. Essa dor foi apenas o começo, porque a estabilidade nunca teve a chance de se desenvolver ao seu redor. Danny não conseguia manter um emprego. As dívidas seguiam a família de um lugar para outro e o lar desaparecia constantemente. Eles se mudaram mais de 40 vezes enquanto Demi crescia. Cada mudança significava outra escola, outro bairro, outro recomeço antes que qualquer coisa pudesse se firmar. Ela nunca conseguiu realmente manter amizades. Ela nunca conseguiu se sentir à vontade. A maioria das crianças conhece um cômodo como o seu, uma rua como familiar, um lugar onde podem respirar aliviadas. Demi aprendeu cedo que as paredes mudavam, as portas se fechavam e nada durava o suficiente para lhe dar uma sensação de segurança. Então, a infância deu lugar a algo ainda mais sombrio. Quando tinha 12 anos, encontrou sua mãe, Virginia, inconsciente após uma tentativa de suicídio. Em seu livro de memórias, Inside Out, Demi descreve como usou seus dedinhos para tirar comprimidos da boca da mãe enquanto seu pai a segurava aberta e dizia a Demi o que fazer. É difícil imaginar uma criança naquele momento. Mais difícil ainda é imaginar o que isso causa em uma criança depois. Aquela noite fez mais do que assustá-la. Ela a forçou a entrar em um mundo no qual ela nunca deveria ter entrado tão jovem. Anos depois, Demi disse que aquele foi o momento em que sua infância terminou. E é fácil entender o porquê. Depois disso, a inocência se foi. Os problemas de Virginia não permaneceram privados ou silenciosos. Ela lutava contra o alcoolismo e graves problemas de saúde mental, e o lar ao redor de Demi se tornava cada vez mais inseguro. Uma das partes mais perturbadoras da infância de Demi aconteceu quando sua mãe começou a levá-la a bares para que os homens as notassem. Virginia usava a juventude e a beleza de Demi para atrair a atenção. Entre esses homens, havia um que lentamente conquistou espaço na vida de Demi. Ele a levava para almoçar. Buscava-a na escola. Agia como alguém em quem a família confiava. Então, um dia, Demi chegou em casa e o encontrou sozinho no apartamento. Ele tinha uma chave, pois sua mãe havia lhe dado uma. Ele a estuprou. Depois, ele disse algo tão cruel que a marcou para sempre. Perguntou-lhe como se sentia por ter sido enganada pela mãe por $500. Em uma única frase, ele expôs a traição por trás da violência. O ataque já seria devastador por si só, mas aquela frase aprofundou ainda mais a ferida, pois revelou que ela não apenas havia sido ferida por ele, mas sim entregue a ele. A essa altura, o chão sob seus pés já estava desmoronando e, em breve, até mesmo a figura paterna que ela conhecera desapareceu. Em 1980, Danny Ginn morreu por suicídio através de envenenamento por monóxido de carbono após seu segundo divórcio de Virginia. Demi ainda era adolescente. Por mais instável que ele fosse, ele era o homem que a havia criado, e agora ele também havia partido. Mais tarde, a descoberta de que ele não era seu pai biológico acrescentou outra camada à dor da perda. Mesmo assim, Demi não falou dele apenas com amargura. Anos depois, ela disse que ele estava sofrendo muito, e que o aceitava e o amava por tudo o que ele precisasse fazer. É uma graça comovente, especialmente vinda de alguém que já havia carregado mais do que a maioria das pessoas conseguiria suportar. Depois de tudo isso, sair de casa deixou de ser uma decisão drástica e se tornou o único caminho a seguir.
No dia seguinte ao seu aniversário de 16 anos, Demi foi embora para sempre. Ela também abandonou o ensino médio. Não havia uma saída fácil à sua espera. Nenhuma rede de segurança real, nenhum adulto mais velho pronto para ampará-la. Ela já havia sobrevivido a um estupro, às tentativas de suicídio da mãe, ao caos interminável em casa e à perda do homem a quem chamava de pai. Aos 16 anos, enquanto a maioria das pessoas ainda se preocupa com provas, horários de chegada e o que vem a seguir na escola, Demi tentava sobreviver, tentava manter a sanidade, tentava construir algum tipo de vida a partir dos destroços. Nessa época, ela foi morar com Freddie Moore, um guitarrista 12 anos mais velho. Mesmo antes de se casarem, ela já usava o sobrenome dele. Foi assim que Demi Ginn lentamente se tornou Demi Moore. O nome que o mundo um dia conheceria não era o seu nome de nascimento. Era um nome que ela adotou enquanto ainda tentava se tornar outra pessoa, alguém mais forte, alguém menos quebrada, alguém que pudesse seguir em frente sem o peso do passado a assombrando. O curioso é que o nome emprestado permaneceu. Demi veio depois, mas o nome se manteve fixo e logo pareceu que sempre lhe pertencera. Eles se casaram em 8 de fevereiro de 1980, quando Demi tinha apenas 17 anos. O casamento era mais complexo do que aparentava. Ela e Freddie trabalhavam juntos em músicas e a colaboração era tão genuína que ela ainda recebe direitos autorais por isso. No entanto, a verdade emocional por trás do casamento era mais difícil de engolir. Em Divertidamente, Demi admitiu que, na noite anterior ao casamento, ligou para um homem que conheceu em um set de filmagem. Ela estava sofrendo com a morte do padrasto, tentando fugir da dor e tomando decisões a partir dessa ferida. O casamento não era uma simples história de amor juvenil, era também uma tentativa de se manter firme. Então, um pequeno momento mudou o rumo de sua vida. Em 1979, enquanto morava em um prédio de apartamentos em Hollywood e ainda tentava descobrir como sobreviver, Demi tinha uma vizinha de andar chamada Nastasia Kinski. Kinski era jovem, bonita e já se movia pelo mundo com uma confiança que Demi nunca tinha visto de perto. O que a impressionou não foi apenas a fama, foi a certeza. Kinski se portava como alguém que acreditava que importava. Aquela imagem ficou gravada na mente de Demi e lá permaneceu. Despertou algo nela. Logo, ela se matriculou em aulas de teatro, começou a trabalhar como modelo para pagar as contas e, aos poucos, começou a construir uma nova versão de si mesma. Essa ambição a impulsionou a tomar decisões arriscadas desde cedo. Aos 16 anos, mentiu sobre a idade e disse ter 18 para conseguir um ensaio fotográfico para a capa da revista Oui, uma publicação ousada ligada à mesma empresa proprietária da Playboy. Ela conseguiu o trabalho, as fotos foram publicadas e, por um momento, funcionou. No entanto, escolhas feitas em momentos de vulnerabilidade têm o hábito de retornar anos depois. Quando ficou famosa, aquelas imagens ressurgiram e a perseguiram. Tornaram-se mais um lembrete de quão jovem ela era, quão exposta e quão pouca proteção tinha. A indústria cinematográfica ofereceu a uma garota que lutava para entrar no ramo. Seus primeiros trabalhos no cinema não tinham nada a ver com o estrelato. Ela estreou no drama Choices, em 1981, seguido por Parasita, em 1982. Um filme de terror em 3D de baixo orçamento, mais adequado para cinemas drive-in do que para grandes produções. Ninguém que assistisse a esses primeiros papéis poderia prever a carreira que estava por vir. Mesmo assim, aqueles anos foram importantes. Eles a ensinaram o quanto ainda precisava progredir e aprimoraram a parte dela que se recusava a desaparecer. Em 1982, ela conseguiu um papel em General Hospital, o que garantiu a presença diária de seu rosto em milhões de lares americanos. No entanto, nos bastidores, outra batalha se desenrolava. Ela fazia uso intenso de cocaína durante esse período, imersa na cultura acelerada de Hollywood, que pode fazer a destruição parecer normal por um tempo. O trabalho lhe deu visibilidade, mas também a colocou em um mundo onde os excessos se aproximavam cada vez mais. Em suas memórias, ela admitiu posteriormente que o vício naquela época era tão sério que ameaçou tudo antes mesmo de sua carreira ter começado de fato. Até Rob Lowe foi convidado para o casamento. Hollywood muitas vezes parecia brilhante por fora, mas por baixo de tudo, Demi ainda carregava uma história pessoal complicada e dolorosa. Então veio o filme que mudou tudo. Quando Ghost estava sendo produzido em 1990, poucas pessoas acreditavam que daria certo. A história parecia estranha no papel. Uma história de amor com um herói morto não parecia uma aposta segura.
Patrick Swayze era conhecido principalmente como astro de ação, e até mesmo Bruce Willis, marido de Demi na época, teria recusado o papel principal por não acreditar que o conceito daria certo. Então o filme chegou e provou que todas as dúvidas eram infundadas. Arrecadou mais de 500 milhões de dólares no mundo todo e se tornou o filme de maior bilheteria do ano. A cena da roda de cerâmica entrou na cultura pop quase que instantaneamente e Demi deixou de ser apenas uma atriz conhecida. Ela se tornou uma grande estrela. O sucesso não diminuiu depois disso. Após Ghost, ela estrelou Questão de Honra em 1992, seguido por Uma Proposta Decente em 1993 e Assédio Sexual em 1994. Cada filme foi um sucesso de bilheteria. Cada um a colocou ao lado de algumas das maiores estrelas masculinas de Hollywood. Tom Cruise, Jack Nicholson, Robert Redford e Michael Douglas. A cada projeto, seu valor aumentava. Seu salário subiu de 3 milhões de dólares americanos por Questão de Honra para 6 milhões de dólares americanos por assédio sexual em apenas 2 anos. Ela estava progredindo no ritmo geralmente reservado aos homens no topo da indústria, e as pessoas estavam percebendo. Então, em 1995, Hollywood ficou chocada quando Demi Moore recebeu 12 milhões de dólares americanos por um striptease. Na época, aquele valor parecia quase irreal para uma atriz. Astros masculinos já ganhavam somas enormes há tempos. No entanto, quando uma mulher ultrapassou esse limite, a reação foi fulminante. Demi não se intimidou. Ela defendeu publicamente o salário e disse que era importante porque não se tratava apenas dela. Tratava-se de mudar as regras do jogo para as mulheres. A ironia é que o striptease não fez sucesso de bilheteria. Embora o salário em si tenha feito história, a reação negativa veio rapidamente. Assim que Demi começou a exigir um salário e controle no mesmo nível que os atores homens consideravam normal há anos, a indústria começou a chamá-la de difícil e a rotulá-la de diva. Esse rótulo não surgiu do nada. Chegou justamente quando ela começou a pedir o que os homens recebiam há tempos, sem serem punidos. Mais tarde, ela disse que se sentiu profundamente envergonhada depois que o salário do striptease se tornou público. A mensagem de Hollywood foi bastante clara. Uma mulher podia ser bem-sucedida, mas no momento em que demonstrava muita consciência do próprio valor, o clima mudava. Mesmo assim, Demi continuou fazendo escolhas ousadas. Para o filme Jake e Jane, em 1997, ela raspou a cabeça completamente. Foi uma imagem impactante na época e continua sendo uma das transformações físicas mais memoráveis de sua carreira. Segundo relatos, os estúdios temiam que isso prejudicasse o filme. No entanto, ela queria que o papel parecesse real e se dedicou completamente à personagem. Anos depois, ela admitiu que relutaria em fazer algo assim novamente, pois sentia que não tinha mais nada a provar. Mesmo assim, a imagem perdurou tanto que, décadas depois, foi usada como piada no Oscar de 2022, dando origem ao momento entre Chris Rock e Will Smith, que instantaneamente se tornou notícia mundial. Contudo, mesmo antes disso tudo, Demi já havia remodelado a cultura popular de uma maneira muito diferente. Em 1991, a Vanity Fair publicou a agora famosa fotografia dela nua e grávida, clicada por Annie Leibovitz. O mais impressionante é que a imagem nunca foi originalmente pensada para a capa. Ela havia sido tirada como uma lembrança pessoal para Demi e Bruce Willis. Então, Tina Brown, editora da Vanity Fair, a viu e compreendeu seu poder imediatamente. Ela decidiu colocá-la na capa. Demi concordou. O que começou como uma fotografia privada se tornou uma das capas de revista mais comentadas da época. Um ano depois, Demi voltou à Vanity Fair para outro ensaio com Annie Leibovitz. E, mais uma vez, ela desafiou o que as pessoas achavam que o corpo de uma mulher deveria representar em público. Desta vez, um terno masculino completo foi pintado diretamente em seu corpo nu. Ela parecia vestida e nua ao mesmo tempo. A imagem era divertida, deliberada e provocativa simultaneamente. Mostrou aos críticos que a primeira capa não tinha sido um acaso e que Demi entendia exatamente o que estava fazendo. Essas escolhas tiveram um preço em Hollywood. Nos bastidores, algumas pessoas a consideravam controversa demais para papéis convencionais. Os estúdios ficaram apreensivos. Até mesmo seus colegas de elenco se sentiam desconfortáveis com sua visibilidade como mulher grávida. Demi disse mais tarde que Tom Cruise ficou constrangido com a exposição pública de sua gravidez. A reação revelou o quanto a indústria desejava as mulheres, ao mesmo tempo que esperava que elas escondessem certas verdades sobre seus corpos e vidas.
Demi recusou essa obrigação de apagar esse véu, e a própria recusa incomodou as pessoas. O primeiro casamento de Demi Moore aconteceu muito antes de o mundo começar a chamá-la de ícone de Hollywood. E o homem não era astro de cinema, era Freddie Moore, um músico que também empresariava sua banda. Ela ainda era adolescente quando se apaixonou por ele, e o relacionamento a arrastou para uma vida que já tinha pouca estabilidade. Hollywood era emocionante, mas também era instável, caótica e cheia de tentações. Não havia um forte apoio familiar que a mantivesse firme, e o próprio casamento nunca lhe proporcionou verdadeira segurança. Durante esse período, o abuso de substâncias entrou em sua vida. E, uma vez que isso aconteceu, as coisas começaram a desmoronar rapidamente. Em 1985, o casamento acabou e Demi se viu jovem, magoada, viciada e mal havia entrado na vida adulta. Um novo capítulo se abriu em 1987, quando ela se casou com Bruce Willis. E, dessa vez, o mundo inteiro estava assistindo. Juntos, eles se tornaram o casal que todos citavam quando falavam sobre fama bem-sucedida. Tiveram 3 filhas, Rue Moore, Scout e Tula. E, no final da década de 1980 e durante a década de 1990, pareciam ter tudo o que as pessoas imaginam quando pensam em uma vida perfeita em Hollywood. Bruce tinha Duro de Matar, Demi tinha Ghosty G, Jane. Seus nomes estavam em todos os lugares. Sua família continuava crescendo e sua imagem parecia quase intocável. Ainda assim, uma imagem perfeita pode esconder muita coisa. E aquela imagem escondia mais do que qualquer um imaginava. O casamento carregava uma tensão profunda sob a superfície e, em 2000, chegou ao fim. O que tornou o divórcio ainda mais surpreendente foi a aparente tranquilidade do ambiente externo. Eles continuavam aparecendo juntos, criando as filhas sem brigas públicas e até mesmo viajando em família. As pessoas admiravam a forma como eles lidaram com a situação e os consideravam um exemplo de que uma separação poderia ser amigável. Essa imagem permaneceu por anos. No entanto, a verdade era mais pesada. Em sua autobiografia, Inside Out, Demi explicou que o divórcio doeu muito mais do que qualquer um imaginava. Manter a paz pelo bem dos filhos exigia controle emocional diário, e esse tipo de controle tem um preço. Ela carregou a dor em silêncio, enterrou-a profundamente e seguiu em frente muito antes de ter realmente processado o impacto que o fim daquele casamento havia causado nela. Em seguida, em 2005, surgiu Ashton Kutcher e, mais uma vez, a atenção foi imediata. A diferença de idade por si só já dava o que falar, mas a história maior permaneceu em segredo por muito tempo. Demi engravidou aos 42 anos e, quando perdeu o bebê, estava com 6 meses de gestação. Esse detalhe é importante porque 6 meses significa que a gravidez já era real em todos os sentidos. Não se tratava de uma esperança inicial que desapareceu antes de se concretizar. Era um filho para o qual eles haviam se preparado, imaginado e para o qual haviam criado espaço emocional. A perda foi devastadora, e Demi revelou mais tarde que se culpava. Ela acreditava que o consumo de álcool e cigarro havia causado a perda e essa crença a consumia de culpa. Ashton, por sua própria admissão posterior, não compreendeu totalmente a profundidade de sua dor, o que a deixou carregando grande parte desse sofrimento de forma solitária. Essa dor abriu as portas para uma das partes mais prejudiciais do casamento. Mais tarde, Demi escreveu que Ashton sugeriu um casamento aberto e ela concordou, embora não fosse o que queria. Ela aceitou porque estava tentando se manter desejável aos olhos dele. Queria parecer descontraída, moderna e divertida. O que ela realmente sentia era vergonha. Ela descreveu ter sido inundada por ela, e essa palavra diz muito, porque sugere algo constante e impossível de conter. Mesmo depois de ceder dessa forma, o casamento ainda desmoronou. Ashton atraiu de qualquer maneira, não uma, mas 2 vezes. O primeiro escândalo público aconteceu durante a despedida de solteiro de Danny Masterson em San Diego, quando Sarah Liel, de 23 anos, tornou o caso público. Quando Demi o confrontou, a resposta dele só agravou a situação. Ele alegou que os limites sexuais no casamento já haviam mudado tanto que as linhas pareciam confusas. Para Demi, essa explicação não amenizou nada. Pelo contrário, tornou a traição ainda mais dolorosa. Quando o escândalo de traição explodiu em 2011, o casamento acabou. Mas o maior colapso aconteceu dentro da própria Demi. Pessoas próximas a ela disseram que a separação se tornou um pesadelo do qual ela não conseguia escapar. Ela já havia quebrado um período de 20 anos de sobriedade porque estava tentando se encaixar na versão de si mesma que achava que Ashton queria.
bebia vinho, tomava doses de tequila e tentava se tornar a mulher relaxada e despreocupada que imaginava que manteria o casamento unido. Assim que a traição se tornou pública, todo esse esforço desmoronou junto com o resto. Ela parou de comer, parou de dormir. Seu corpo enfraqueceu. Sua mente entrou em espiral. Amigos que a viram durante esse período disseram que ela não parecia mais a mulher forte e controlada que o público conhecia há anos. Essa espiral se tornou aterrorizante em janeiro de 2012. Os paramédicos foram chamados à casa de Demi Moore, depois que ela teve uma convulsão em uma festa, e os detalhes foram profundamente perturbadores. Ela havia fumado cannabis sintética e inalado óxido nitroso quando desmaiou, parcialmente inconsciente, no chão. Sua filha, Rumor, estava presente e presenciou tudo. Para qualquer família, aquele momento seria traumático. Para uma filha, ver a mãe naquele estado deve ter sido como se o chão tivesse sumido debaixo dos seus pés. Demi admitiu mais tarde que, se estivesse pensando com clareza, jamais teria usado drogas na frente da filha. O problema é que, naquele momento, a lucidez já havia desaparecido. Ela havia perdido o controle de forma tão completa que seu peso caiu para apenas 46 quilos, 102 libras. Depois disso, ela entrou em reabilitação e desapareceu da vida pública de forma tão completa que o silêncio se tornou parte da história. Não houve grandes entrevistas explicando o que aconteceu em seguida. Não houve um plano de retorno cuidadosamente elaborado. Ela simplesmente sumiu. Nenhum grande filme se seguiu, nenhum tapete vermelho, nenhuma campanha visível para recuperar seu lugar. O tempo continuou passando e, dentro da indústria, muitas pessoas silenciosamente presumiram que sua carreira havia acabado. Isso tornou essa fase especialmente brutal. Esta era uma mulher que um dia se tornou a atriz mais bem paga do mundo, ganhando 12 milhões de dólares por um único filme. Agora, ela havia se afastado tanto do centro das atenções que até mesmo reuniões se tornaram difíceis. A mesma indústria que um dia a transformou em um símbolo do estrelato dos anos 1990 parecia perfeitamente disposta a deixá-la para trás. O dano chegou ainda mais perto de casa quando suas filhas pararam de falar com ela. Ela precisava de ajuda ou as perderia também. A resposta não veio rápido o suficiente e o distanciamento aumentou. Tallulah revelou mais tarde que passou quase 3 anos sem falar com a mãe. Durante esse período, o Dia das Mães se tornou especialmente doloroso porque a fazia lembrar de tudo o que havia se quebrado. Ela disse que se sentia esquecida. Acreditava que sua própria mãe não a amava mais. Para Demi, esse tipo de afastamento foi mais profundo do que qualquer manchete jamais poderia, porque essas eram as pessoas que estiveram ao seu lado em todos os momentos e agora, até elas haviam se afastado. Olhando para trás, Demi descreveu aquela época como o fundo do poço, e a expressão se encaixa perfeitamente, porque quase todas as partes importantes de sua vida se quebraram de uma vez. Seu casamento acabou. Sua sobriedade acabou. Seu corpo se tornou alarmantemente frágil. Sua carreira estagnou. Seu relacionamento com as 3 filhas foi prejudicado. Recuperar-se daquele lugar levou anos, e não houve nada de glamouroso no processo. Significou terapia, isolamento e o tipo de autoanálise que não oferece alívio rápido. Em entrevistas, ela disse que, por baixo de toda a fama e sucesso, sempre carregou um sentimento de inadequação. O colapso após o término com Kutcher não apenas criou esse sentimento, a história girava em torno de uma atriz decadente de Hollywood que se injeta com uma droga para criar uma versão mais jovem e supostamente melhor de si mesma. Para Demi, o papel não apenas parecia relevante, como também dolorosamente familiar. O filme abordou as ansiedades mais profundas relacionadas à idade, beleza, valor e visibilidade. Todas as mesmas pressões que moldaram grande parte de sua vida pública. Quando The Substance estreou no Festival de Cannes, em maio de 2024, a reação mudou tudo. Críticos que por muito tempo trataram Demi Moore como uma estrela do passado, de repente começaram a escrever sobre ela com urgência e respeito. Sua atuação foi considerada ousada, visceral, destemida e, em muitas críticas, o melhor trabalho de sua carreira. O próprio filme ganhou o prêmio de melhor roteiro no Festival de Cannes, o que conferiu ao projeto um prestígio inegável. A partir desse momento, a conversa em torno dela mudou. Perfis começaram a chamá-la de retorno triunfal. Pessoas que a haviam ignorado por anos voltaram a prestar atenção, que não apenas elogiou um filme, reabriu uma porta que estava fechada para ela há muito tempo. Então chegou o momento que transformou o retorno em algo ainda maior.
Em 5 de janeiro de 2025, na 82ª edição do Globo de Ouro, Demi Moore ganhou o prêmio de melhor atriz em comédia ou musical por The Substance. Ela tinha 62 anos e trabalhava em Hollywood desde 1982. Após mais de 4 décadas na indústria, este foi seu primeiro grande prêmio de atuação. Quando subiu ao palco, a emoção em seu rosto não parecia ensaiada. Parecia uma mistura de choque, alívio e anos de dor reprimida. Ela chorou. Falou sobre o produtor que a havia chamado de atriz de filme pipoca. Admitiu que acreditara nele. Então, disse algo que fez todos na sala sentirem o peso de sua trajetória. Disse que fazia isso há mais de 45 anos e que era a primeira vez que ganhava algo como atriz. Aquele discurso foi importante porque transformou uma ferida pessoal em verdade pública. Ali, ela não se escondeu atrás de uma gratidão superficial ou piadas fáceis. Falou abertamente sobre como aquele antigo insulto moldou a maneira como se via. Descreveu como aquilo a corroeu e como uma única palavra carregava mais força do que qualquer longa explicação. Mostrou às pessoas que o dano havia sido lento, profundo e constante. Por anos, o mundo viu o glamour, os salários, as capas de revista, a fama e a imagem de controle. Não houve nenhuma despedida pública dramática. Ela simplesmente começou a aceitar em silêncio que seu tempo poderia ter chegado ao fim. Nesse contexto, o filme pareceu quase sobrenatural. Ela o descreveu como absolutamente maluco, mas também como algo que chegou com significado. Era como se o papel a tivesse encontrado exatamente no momento em que ela precisava que alguém a lembrasse de que ainda havia mais por vir. Perto do final do discurso, ela compartilhou a frase que ficou na memória das pessoas muito depois do término da cerimônia. Ela disse que uma mulher lhe disse certa vez que ela nunca seria suficiente, mas que ela poderia conhecer o seu valor quando deixasse de lado as comparações. O que tornou aquele momento tão impactante foi a calma com que ela o pronunciou. Não havia nenhuma atuação. Ela não estava tentando soar profunda. Ela estava falando por experiência própria. A ideia trouxe uma libertação que ela vinha tentando alcançar há anos. O conceito de suficiente é mutável. O valor, por outro lado, é algo mais profundo e constante. Ao expressar essa verdade em voz alta, ela ofereceu ao público uma maneira diferente de compreender tanto sua carreira quanto sua dor. Em poucas horas, o discurso estava por toda parte. As pessoas compartilharam trechos online, escreveram sobre ele e reagiram com uma intensidade emocional raramente alcançada em discursos de premiação. O motivo de sua rápida disseminação foi simples. Não parecia artificial. Ela não preencheu o momento com agradecimentos vazios ou frases polidas. Falou com a força direta de alguém que finalmente dizia o que estava enterrado há muito tempo. Em poucos minutos, mudou a forma como as pessoas viam toda a sua carreira. A antiga imagem de Demi Moore como uma estrela apenas comercial de repente pareceu incompleta. Agora, havia outra história paralela. Uma história de sobrevivência, rejeição, resistência e um tipo de reconhecimento que chegou dolorosamente tarde. Então, justamente quando esse novo capítulo começava a se consolidar, ela apareceu em Milão e surpreendeu a todos mais uma vez. Em 26 de fevereiro de 2026, Demi Moore compareceu ao desfile de moda outono/inverno 2026 da Gucci no Palazzo del Sentile. Por um instante, muitas pessoas mal a reconheceram. O motivo era imediato. Os longos cabelos escuros que faziam parte de sua imagem pública desde a época dos fantasmas haviam desaparecido. Em seu lugar, um corte Chanel Retro, elegante e com efeito molhado, que mudou completamente a estrutura de seu rosto. O cabeleireiro das celebridades, Demetrius Giannetos, ficou tão satisfeito com o corte que lhe deu um nome divertido na internet, Demi Trice Bob. O estilo era ousado, marcante e extremamente controlado. Não buscava suavidade. Ela causou impacto no instante em que apareceu. O look seguiu a mesma linha. Seu estilista de longa data, Brad Gessie, a vestiu com um conjunto todo em couro preto, composto por jaqueta ajustada, calça skinny, scarpins de bico fino, óculos escuros grandes e uma bolsa preta. Cada peça foi concebida a partir da nova visão de Demag Vassalia para a Gucci, e o efeito foi intencional da cabeça aos pés. Antes mesmo de ela chegar ao desfile, o look já estava circulando online. Isso só intensificou a reação quando as imagens se espalharam.